Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Manhã de 14 de fevereiro, sexta-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nesta manhã de 14 de fevereiro derrama sobre mim e derrama sobre os meus o dom mais precioso que existe, que é a vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida e obrigado pela vida dos meus. Com muita alegria nós vamos partilhar o Evangelho de hoje, vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. O Evangelho que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Se você gosta de acompanhar com o seu liturgia diária, abre na data de hoje, dia 14 de fevereiro de 2020, sexta-feira. Mas, como eu sempre digo, se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, hoje estou com a Bíblia, Marcos, capítulo 7, versículos do 31 ao 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam: tudo tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, nós vemos ali, o Evangelho traz Jesus passando ali pelo Mar da Galileia, em torno das margens do Mar da Galileia, de uma cidade a outra. E aí Jesus chega, e logo que ele chega a um lugar, apresentam-lhe um homem que era surdo e que tinha dificuldades para falar. Pediram que Jesus curasse. Jesus retira esse homem assim, afasta da multidão, com os dedos toca aos ouvidos e cospe na sua mão e toca na língua. E diz éfata. E o homem começa a ouvir muito bem e a falar corretamente. E aí Jesus recomenda que não divulgassem, mas quanto mais Jesus pedia, mais eles divulgavam. Vocês se lembram que eu falei uma vez que Jesus muitas vezes pedia que não fosse espalhado, porque Jesus não queria ser visto como um curandeiro. Existiam muitos curandeiros, né? Pessoas que dizem ter o poder de curar, e ainda hoje existiam muitos curandeiros. Jesus não queria ser visto como mais um curandeiro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele queria e quer que a gente entenda que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o princípio de nós irmos até Jesus, para descobrirmos o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que ele não queria que aquilo fosse divulgado, porque senão muitas pessoas iam atrás dele para ser curadas e depois esquecer. Pois, enfim, essa palavra onde Jesus cura mais um filho de Deus, a gente fica admirado do jeito que Jesus faz essa cura e nos faz entender algo que muitas vezes nós pensamos diferente. Jesus, com os seus dedos, toca os ouvidos do surdo e cospe na sua mão, e com a saliva que ele cuspiu na mão, ele manda que o surdo abra a boca e ele toca na língua do surdo com a sua própria saliva. Talvez aos nossos olhos humanos isso, ai, que coisa anti-higiênica, nossa.
Talvez isso cause aos olhos humanos uma certa repulsa. Mas, meus irmãos, olha o mistério que é revelado através dessa palavra, nesse gesto de Jesus. Quando Jesus, na última ceia, eleva o pão e diz: "Ei, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna." Meus irmãos, isso não é uma simbologia. Isso é real. Na Eucaristia, a partícula de pão que representa a carne de Jesus não representa a carne, é um pedaço da carne de Jesus, porque Jesus é Deus e Ele fez. Jesus é onipotente, onipresente. Jesus é o Todo-Poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. Ele instituiu a Eucaristia, então ele disse que aquele pedaço de pão era a própria carne. E quem tem fé e come a carne, literalmente põe Jesus dentro de si, porque nós podemos entender que tudo aquilo que nós ingerimos, comemos, ingerimos, se dissolve no nosso organismo e vai para a nossa corrente sanguínea, vai para o nosso coração, que é bombeado para o nosso corpo, para toda a nossa corrente sanguínea. Aí nós temos aí, quando recebemos a Eucaristia, temos um alimento do nosso corpo físico, o alimento da alma e o alimento do espírito. Mas de fato, se eu quiser ver a cura de Jesus, eu preciso permitir que ele entre em mim, que ele corra nas minhas veias sanguíneas, que ele se movimente dentro de mim. É como se fosse uma coisa para nos tornar imune ao pecado, imune à morte, imune ao que é ruim. Então, Jesus literalmente, pela saliva de Jesus, ele entra naquele homem e abre os ouvidos e faz com que ele fale corretamente. Que mistério Jesus revela a nós através dessa palavra? Meus irmãos, para que Jesus nos cure fisicamente, nós precisamos permitir que ele entre em nós. Nós que estamos na missa, nós temos eu não posso chamar de privilégio, mas eu posso dizer de um grande amor de Deus, nós que participamos da missa. Nós que participamos da missa e participamos bem, quando nos alimentamos, quando vamos à missa com sede de conhecer Jesus, aí nós recebemos a Eucaristia. A Eucaristia é o pão, é a carne que alimenta o nosso físico, em primeiro lugar. Depois a nossa alma e o nosso espírito, porque quando eu recebo a Eucaristia, ela entra dentro do meu sistema digestivo, ela vai para a minha corrente sanguínea, como eu já disse. E aí, aonde tiver mal, Jesus vem como um remédio e nos limpa, nos cura, nos lava. É isso que nós precisamos entender e acreditar de fato, que Jesus, para que ele exerça a cura em nós, ele precisa entrar em nós. Ele precisa estar dentro de nós. Nós precisamos ingerir Jesus. É por isso que ele instituiu o pão, que é a sua própria carne, e o vinho, que é o seu próprio sangue. E veja o modo com que ele cura esse surdo e esse homem que tinha dificuldade de falar, entrando através da sua saliva. Que mistério, meus irmãos! Que mistério! Que mistério o Senhor revela a nós, ao mesmo tempo que é um mistério, é uma coisa lógica. Porque nós podemos entender, quando ficamos doentes, é algo que veio de fora e entrou em nós, um vírus, por exemplo, uma bactéria. Para quando a gente fica gripado, a bactéria entrou em nós, e quando ela entra em nós, ela faz mal ao nosso corpo, ao nosso organismo. E Jesus, quando entra em nós, faz bem. Faz bem ao nosso organismo, faz bem ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso coração. É por isso que nós que recebemos a Eucaristia, precisamos ter a plena consciência do que estamos fazendo. É a própria carne de Cristo. Cristo, Jesus, o nosso Deus, o Verbo divino, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos entender isso com profundidade quando nós vamos receber a Eucaristia. Por isso, a maneira mais eficaz de ser curado é através da Eucaristia, através da Santa Missa. Muitas vezes nós confundimos, achamos que é justamente isso que Deus quer mostrar na palavra. E eu não vou entrar nesse detalhe, mas quem nos cura é Jesus.
Quem nos cura é Jesus. Não existe um meio mais eficaz de ser curado do que ir à Santa Missa, receber a Eucaristia. E aí Jesus nos cura. O pão que nos dá vida, o pão que nos dá salvação. Convido você a orar comigo, se te é possível, sobre a luz desse Evangelho. Meu Senhor e meu Deus, sobre a luz desse Evangelho, onde o Senhor se revela a nós, onde os seus gestos nos curam, nos libertam. Eu peço ao Senhor, derrama sobre nós o seu Espírito Santo para que a gente possa entender e ouvir a sua voz. Fala sobre nós nesse momento, Senhor, éfata, para que a gente possa te ouvir, para que a gente possa falar a sua linguagem, para que a gente possa anunciar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Éfata, abra-te, que os nossos ouvidos se abram, que a nossa boca se abra para proclamar a boa nova da salvação, para dizer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que ainda não está inscrito, se inscreva. O Leigo fala. Vamos partilhar o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa sexta-feira. Deus nos guarde.